Mara, você já teve que pagar 2 vezes pela mesma coisa alguma vez na vida? Por exemplo, o quê? Por exemplo, você vai num restaurante, chega a conta, aí tá lá 2 sucos, mas na verdade você tomou só 1. Ih, já aconteceu comigo assim, mas normalmente eu peço para a pessoa ir lá cancelar o pedido, assim como se faltasse algum item que eu consumi, na mesma hora eu pego e peço para a pessoa incluí-lo e na realidade acho que a pessoa, Vinícius, tem que pagar apenas o que consumiu, é o justo, né? Com certeza, seria um absurdo se você pagasse 2 vezes pela mesma coisa, não é mesmo? Mas eu te fiz essa pergunta, Mayra, porque no Brasil, eu, você, a nossa família, todo mundo que está nos assistindo agora, com certeza já pagou 2 vezes pela mesma coisa, mesmo sem perceber. Querem saber como? Vejam nessa reportagem que eu fui fazer com o cinegrafista Kilton Bezerra. Pupi e Paco estão felizes da vida. Tudo voltou ao normal em casa 8 meses depois da cirurgia de Dona Maria Goretti no pâncreas. Foram 6 meses de recuperação da saúde e do bolso. Paguei 2 consultas em Recife, paguei uma consulta em São Paulo, o hospital. Tudo foi particular, foi mais de 100 mil reais. A cirurgia não pôde ser feita pelo plano de saúde. Mesmo assim, ela insiste em o manter, pois se sente mais segura. Mas tudo tem um preço. A gente paga mais de 600 reais e pesa muito o orçamento, porque a gente poderia investir em cursos, em lazer, em outras coisas, para investir em plano de saúde, para não correr o risco de não ter um bom atendimento. Porque pelo plano já é difícil. A gente, muitas vezes, tem que pagar consulta, tratamento por fora. E pelo SUS seria mais difícil ainda. Já pensou se na hora de receber o seu salário você recebesse em dobro? Se fosse comprar um carro e viessem 2? Se fosse a uma loja de roupas e para cada peça comprada ganhasse mais uma? Não, a gente sabe que as coisas não são assim. Mas se você parar para pensar, vai ver que em certas ocasiões, e não são poucas, paga 2 vezes pelo mesmo serviço. É o que diz esse professor de administração financeira. Paga quando paga os impostos e paga porque precisa pagar uma escola particular, porque a escola pública não é boa, precisa pagar segurança. Um seguro de carro, o alarme do carro, a cerca elétrica. Ele compara a carga tributária do Brasil com a de países com um alto índice de desenvolvimento humano, o IDH, que mede a qualidade de vida da população. O Brasil tem uma carga tributária similar à da Espanha, à da França, tem uma carga tributária similar à da Alemanha, maior do que o Japão, maior do que os Estados Unidos, maior do que Suíça, mas a contrapartida, que deveria ser os serviços oferecidos pelo Estado, fica muito aquém desses países. Similar a países como Síria, como Líbia, como Cazaquistão. Nos Estados Unidos, um dos países com carga tributária menor que a do Brasil, todo estudante, por lei, recebe educação gratuita durante os 13 primeiros anos de vida acadêmica. 90% dos alunos frequentam escolas públicas. O ensino só começa a ser pago na faculdade, quando o jovem já tem idade para trabalhar e ajudar na renda da família. O professor explica por que isso não acontece no Brasil. Porque os recursos são mal geridos. Não há problema em pagar muito imposto, desde que os serviços oferecidos pelo Estado, saúde, educação, segurança, eles correspondam ao que a gente paga. O reflexo disso, Luziene sente no bolso todo mês com a educação das 2 filhas em Caruaru. É um gasto em termos de educação, somando escola e tudo mais, de R$ 1.500. Pelo tanto de impostos que nós pagamos, era para a gente ter uma educação bem melhor. Infelizmente, nós não temos e optamos por uma escola particular. Os números mostram que a decisão de Luziene faz sentido. Em Pernambuco, das 10 escolas com melhor desempenho no Enem, 7 são particulares. E as 3 públicas que aparecem nessa lista não estão no interior. Na ponta do lápis, vamos às contas da despesa de uma família com esses gastos duplicados. Por exemplo, uma família que tem como renda o valor de R$ 5 mil. Ela paga R$ 1.269 em média em tributos diretos, como imposto de renda ou INSS. Paga R$ 795 em média em impostos embutidos nos bens. E mais R$ 1.220 com educação, com saúde, com segurança, ou seja, com a escola, com o plano de saúde, com a previdência privada, o seguro do carro. Tudo isso totaliza R$ 3.284. Já uma família que ganha R$ 2.500, ela vai ter que pagar por mês R$
R$ 1.661. Uma família que ganha R$ 5.000 vai pagar 65% em impostos, enquanto uma família que ganha metade desse valor, R$ 2.500, vai pagar 66,4% em impostos. Ou seja, a família mais pobre paga no Brasil mais imposto que a família mais rica. Como que o brasileiro pode fazer para combater esse problema aqui? Principalmente gerenciando a aplicação desses recursos, ou seja, fiscalizando os seus representantes, o vereador, o deputado, o prefeito. A questão não é pagar muito imposto, a questão são os serviços que não são de boa qualidade.